Eu sei que você já tentou muito parar de procrastinar de uma vez por todas, e é por isso que nesse vídeo eu vou te explicar de forma muito simples e prática os 4 passos para você finalmente parar de procrastinar e conseguir concluir os seus projetos, tá bom? Então, se você ainda não me conhece, eu sou Thaís, aqui eu falo sobre produtividade, autoconhecimento e muitas outras coisas ao redor disso. Então, vamos direto ao ponto, vamos pro vídeo. Aqui eu queria falar com vocês que um dos primeiros pontos que faz a gente procrastinar é a gente não ter clareza do que a gente quer de fato fazer com os nossos objetivos. O que é que a gente quer fazer? Eu sei que esse papo de meta nem sempre deu certo. Se você não sabe criar uma meta clara, você não vai conseguir executá-la de forma simples e prática também. Então, esse é o primeiro ponto. Você tem que ter clareza do seu propósito. Esse negócio de propósito parece uma coisa muito abstrata, mas é simplesmente quem você é hoje e quem você quer se tornar ao executar aquela meta que você colocou. Então, para executar uma meta, para planejar uma meta e depois poder executá-la, você tem que ter muita clareza de quem você é hoje, o seu eu real, e quem você quer se tornar depois que essa meta estiver executada, depois que você conseguiu o resultado que você espera com essa meta já executada. Então você tem que saber quem você é, o seu eu real e o seu eu ideal. Quem você deseja se tornar a partir da execução desta meta. Então a meta precisa ter um princípio, um meio e um fim. Você tem que planejar toda a continuidade dela. Por exemplo, eu quero conseguir correr uma maratona. Não adianta de nada nesse primeiro mês eu já tentar correr direto 21 quilômetros. Isso é irreal e insustentável. Você não vai conseguir correr 21 quilômetros em um mês. Você tem que ser muito realista e clara quando você vai criar suas metas. Então, nesse primeiro mês, eu vou tentar correr pelo menos 3 quilômetros, digamos. Eu nunca me preparei para uma maratona, então eu não sei como é o processo, mas é muito importante que você estude como é o processo. Acompanhe pessoas que conseguiram realizar a meta que você busca, porque aí você vai ter mais entendimento e clareza de como é uma forma realista de você conseguir alcançar esse objetivo, sabe? Então, quando você tem clareza, esse é o primeiro ponto e o primeiro passo. Ter clareza do seu propósito e do caminho para chegar até ele. Quando você tem clareza daquilo que você precisa fazer e quando você estuda o caminho para conseguir chegar e alcançar aquela meta, fica muito mais fácil de traçar um plano que de fato dê certo. Então, o segundo ponto é exatamente esse: criar metas realistas. Então, nesse passo da clareza, você vai estudar, você vai entender, você vai pesquisar o que você precisa fazer para alcançar o seu objetivo. E aí, no segundo passo, você já vai criar sua própria meta. Talvez uma pessoa tal já tenha muito tempo treinando outras coisas. Beleza, ela foi se preparar para uma maratona e conseguiu correr uma maratona em 6 meses. Eu não sei se isso é possível, né? Eu tô dando um exemplo fictício que eu nem conheço muito, mas que eu sei que essa questão de corrida tá muito em voga. Então ela conseguiu correr uma maratona em 6 meses. Só que quanto a você, quem você é hoje? Você é sedentária? Você já vai para academia? Você gosta de musculação? Você ainda não começou a correr, mas você já faz outras coisas com o seu corpo ou você ainda é sedentária? Então você tem que saber onde você está, né? Como eu já falei no começo, para você criar uma meta realista, uma meta específica. Aí vem aquela parte das metas SMART, né? A meta precisa ser específica. Específica, como é específica? Eu quero conseguir correr 21 quilômetros em 6 meses, certo? Então tem a especificidade. Mensurável, ou seja, você tem como mensurar no tempo. São 6 meses, 21 quilômetros. Porque depois você vai cortando para saber o que você precisa alcançar a cada semana, cada mês e assim por diante. Específica é S, mensurável, alcançável. Então aí que tá o alcançável. Será que você não é porque fulaninha conseguiu correr 21 quilômetros em 6 meses que você vai conseguir correr 21 quilômetros em 6 meses? Aí que mora o perigo da gente sempre se comparar com as outras pessoas. E aqui eu quero te ajudar a não fazer isso. É por isso que muitas vezes eu dou exemplos meus, mas só que eu não sei como é a sua realidade. Então você que tem que se conhecer o suficiente para saber o que é alcançável na sua realidade. Talvez você só consiga alcançar essa meta em um ano. Então você tem que ir tendo essa clareza para saber o que é alcançável para você diante da sua realidade, diante da sua circunstância atual.
entendeu? Então, mas não se preocupe, mesmo que você trace uma meta como essa e você não consiga alcançar, é para isso que existem os próximos passos que eu vou falar depois, para que você consiga ir reajustando essa meta, tá bom? De acordo com a sua realidade. Realizável, então tem que ser alcançável e realizável por você. Talvez você possa até achar que algo é alcançável, mas talvez não seja nem realizável por você. Não tô falando dessa questão da maratona, eu realmente acho que qualquer pessoa que queira consiga, eu acho, né? Correr uma maratona. Mas existem outras coisas que talvez não sejam nem realizáveis por você, por mais que você queira e por mais que você se esforce. Então é por isso que a clareza é tão importante antes de você criar suas metas. Você tem que ter clareza de que você de fato consegue realizar aquela meta. E ao mesmo tempo, temporal. A última letra, o T, né? Temporal. Você tem que saber medir de forma temporal como aquela meta vai ser concluída, de que forma. E aí você vai cortar, como eu falei, você vai pegar um tempo maior, né? Para depois cortar em como você pode, o que você precisa executar em uma semana, em um mês, em um bimestre, em um trimestre, para poder lá no fim do semestre você conseguir ter alcançado aquela meta. Eu tenho um vídeo específico falando sobre como criar uma meta SMART. Aí eu vou deixar o card aqui em cima para você assistir de forma completa e conseguir se aprofundar um pouco mais nesse assunto, que aí eu vou explicando melhor cada um desses pontos, certo? Aí o terceiro passo para você parar de procrastinar de uma vez por todas é você executar as metas com foco total. Eu sei que às vezes a gente tem muitas coisas para fazer e é muito normal, é muito comum na nossa sociedade moderna fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Até viver essa questão do mito da multitarefa, né? A gente acha que quando a gente está fazendo muitas coisas, a gente está de fato sendo mais produtiva. Mas eu já falei em um vídeo aqui também, que eu vou deixar o card, que a multitarefa é de fato um mito. Mas você que já sabe que a multitarefa é um mito e que você não quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, a cada momento da sua vida você vai se dedicar muito bem a uma única coisa. Então eu diria até para que você criasse pouquíssimas metas neste tempo. Se você quer correr uma maratona, se você quer ler as obras completas de Dostoiévski, se você quer aprender a filosofia a escola de arte que Caravaggio fez parte, sei lá, se você quer fazer tudo isso ao mesmo tempo, você não vai conseguir fazer nenhuma dessas coisas bem feita e se dedicar com intensidade àquilo. Ou seja, o seu tempo de foco vai ficar muito limitado, porque você vai ficar presa e você vai ficar assim meio que distraída com tanta coisa que você precisa fazer. Então eu te indicaria o que Gary Keller nos fala no livro A Única Coisa. Escolha uma única coisa para você se dedicar intensamente naquele período de tempo. Pode ser um período de tempo de 1 mês, de 3 meses, de 6 meses, como a questão da maratona que eu falei. Não tente estabelecer grandes metas que para você são muito difíceis, várias ao mesmo tempo. Tudo bem, Thaís, mas eu já leio todos os dias, eu já escrevo todos os dias, eu já gravo vídeo todos os dias. Não sei, eu tô falando coisas que eu busco fazer, né? Eu já estudo todos os dias, já, sei lá, trabalho, todo mundo tem que trabalhar todos os dias, né, para poder se manter, mas já tem coisas que já estão na minha rotina e que eu já faço todos os dias. Eu posso continuar fazendo elas? Claro, é óbvio. O que eu tô falando é criar novos hábitos. Eu indico que você busque criar poucos hábitos todos de uma vez, porque aí você cria um hábito, consegue estabelecê-lo. Depois de um tempo que você conseguiu estabelecer aquele hábito, é que você busca criar outro, entendeu? Então, a mesma coisa acontece com as metas. Não adianta a gente criar várias metas para tentar vivê-las ao mesmo tempo, porque a gente só vai se emboloar toda e ficar doida. E não vai conseguir viver nenhuma dessas coisas. É por isso que a gente procrastina. É um dos motivos da nossa procrastinação. Não só a falta de clareza, mas a gente colocar muitas coisas para fazer ao mesmo tempo. E aí a gente fica doida e não sabe qual é a prioridade, qual coisa de fato a gente deveria estar fazendo. E aí a gente vai para Netflix, para as redes sociais, porque eu tenho muita coisa para fazer, então eu escolho acabar não fazendo nada, entendeu? Então a procrastinação também acontece nesse momento em que você diz: "Ah, tá certo, agora eu vou criar várias metas, eu vou conseguir fazer tudo", e você começa com todo o gás e depois de um tempo você desanima, porque são muitas coisas e você sabe, é como se o seu subconsciente soubesse que você não vai conseguir fazer tudo, então você prefere não fazer nada. Então, o terceiro passo é eleger uma única coisa para você se dedicar por um período de tempo.
Pode ser um período de tempo de 12 semanas, por exemplo, que é uma coisa que eu indico, de criar metas trimestrais. Em vez de você criar metas anuais, você criar metas trimestrais. Também tem vídeo aqui no canal sobre isso, vou deixar também o card para você se aprofundar nessa maneira que eu vou organizando a minha vida e o meu tempo desde o ano passado. E ao eleger essa única coisa, você se dedicar em um bloco de tempo de trabalho focado, diário, àquela única coisa que você deseja alcançar. Então você vai ter uma clareza no que você quer, você vai ter uma meta realizável para você cumprir e você vai ter poucas coisas para se preocupar a cada tempo. É um prato cheio para você parar de procrastinar, você não acha? E a última coisa, mas uma das mais importantes e uma das que a gente menos vive, é a revisão. Então você precisa estar constantemente revisando o que você tem feito, os passos que você tem dado diante da sua meta e também perceber de qual forma você pode melhorar para conseguir executar melhor ainda a sua meta, entendeu? Então é como aquele exemplo do começo. Eu coloquei, minha meta é conseguir correr uma maratona de 21 quilômetros em 6 meses. Aí você chega ali no segundo mês e você percebe que você não está conseguindo correr nem 5 quilômetros. Assim, o seu pace dos 5, eu já ouvi falar disso, eu não entendo muito de corrida, mas eu já ouvi falar de pace, pelo menos. O seu pace tá muito ruim comparado às outras pessoas que têm se preparado para maratona. De 5 quilômetros ainda. Então você diz, meu Deus, será que eu vou conseguir em 6 meses os 21 quilômetros que eu gostaria? Então você está revisando uma meta que você estabeleceu e que você achou que era realizável, porque a primeira coisa que você precisa fazer é achar que é realizável. Se nem é realizável, já não faça essa meta. Já coloca ela menor. Em 6 meses eu vou conseguir correr 10 quilômetros em 1 hora. Não sei quanto tempo também é. O pace ideal, né? Mas eu vou conseguir correr 10 quilômetros em 1 hora, em 6 meses. Então, já coloque a meta menor. Mas mesmo assim você disse, não, eu acho que eu consigo, vamos lá. Então mas aí você tá no segundo mês e você não conseguiu correr nem 5 quilômetros. Será que de fato é alcançável você conseguir nos próximos 4 meses chegar aos 21 quilômetros? Entenda, no começo de uma meta, você sempre está com gás maior. Então, você, com gás maior, não conseguiu correr 5 quilômetros com o pace ideal. Será que nos próximos 4 meses você vai conseguir chegar aos 21? Então, a gente precisa também ter um pouco de viver essa dimensão lógica, certo? E não ficar só se culpando, dizendo, eu não vou conseguir alcançar minha meta, não consegui alcançar minha meta porque eu sou horrível, porque eu sou uma fracassada, porque eu sou uma inútil. Isso não adianta de nada. O que adianta é você saber, eu me esforcei o máximo que eu pude e não consegui. Isso é a minha realidade. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso ajustar a minha meta. E é assim que a gente faz uma boa revisão. A gente não faz uma boa revisão se culpando pelo que não conseguiu, se frustrando e achando que a gente é inútil. Mas a gente faz uma boa revisão partindo da realidade do que a gente conseguiu alcançar e reajustando a nossa meta de acordo com isso. Tá bom? Combinado? Então a gente não vai ficar se sentindo culpada, porque aqui é exatamente para diminuir a sua culpa que a gente busca viver a nossa produtividade de forma mais feminina. Então, falar em produtividade feminina, eu criei uma masterclass chamada As Estações do Seu Ciclo, em que a gente vai aprender a como organizar a nossa rotina de acordo com o nosso ciclo menstrual. E a gente pode encaixar as nossas metas nas fases do nosso ciclo. O nome As Estações do Seu Ciclo é exatamente para mostrar que todas nós mulheres vivemos as 4 estações dentro do nosso mês, do nosso ciclo menstrual. Então eu vou explicar cada uma dessas fases do ciclo lá dentro da masterclass e vou dizer como você pode aumentar a sua produtividade em cada fase do seu ciclo para viver bem, de forma mais tranquila, de forma mais leve, sem se frustrar e sem se culpar pelo que você não conseguiu viver a cada tempo. Então, se você quiser conhecer, é só clicar no primeiro link aqui na descrição. E por hoje é só. Até o próximo vídeo.